Aí galera, aqui é o professor Fabão, do segundo ano do São Chico. Vamos continuar com a Primeira Guerra Mundial. Fala, Bibi! A minha filha tá aqui, a cabeçuda, a boneca Laura. Olha só! Ai, meu Deus do céu! Deixa você trocar tua roupa. Olha só! Vamos lá! Eu já falei dos antecedentes. Falei que foi uma cagada, um moleque de 16 anos acabou desencadeando um processo que, contando com a ajuda de uma política imperialista e neocolonialista, somada com uma política de alianças, de mútua ajuda, de ajuda militar, enfim, fizeram com que o mundo inteiro fosse para uma guerra. Mas aí eu vou te contar uma coisinha. Antes da Primeira Guerra Mundial, todo mundo gostava de guerra. Todo mundo queria viver os conflitos de Napoleão. Todo mundo queria ser o bicho de 7 cabeças. A guerra não era algo que não era desejado, que nem hoje em dia. Esse pacifismo, isso nasce pós Segunda Guerra Mundial. A guerra, para muitos italianos, para muitos alemães, era a higiene do mundo. Era necessária, era preciso fazer uma guerra para se ter mudanças, para realmente acontecer alguma coisa de bom no mundo. Precisava primeiro matar o pessoal todo. Enfim, ainda existe resquício desse pensamento, até sou meio adepto a isso. Mas assim, a guerra era necessária, tá? E detalhe, como eles pensavam uma guerra nos moldes que Napoleão tinha, que ainda tinha cavalo, ainda tinha aqueles canhões móveis, que se movimentavam bem devagar, ainda tinha uma mobilidade onde ainda tinha corpo a corpo, sabe? Tiro de baioneta, porrada, espada, todas essas coisas ainda existiam. Então, quando eles idealizavam uma guerra desse tipo, eles não levaram em consideração o desenvolvimento tecnológico, né? E isso foi testado, muito pouco testado, naqueles conflitos entre as colônias. Quando a Alemanha começou a exigir espaço dentro da África, a repartição, né, no caso das terras africanas, quando a Itália também entrou nesse processo, que daí gerou conflitos, eles testavam. Eles testaram no Japão, testaram na Inglaterra, testaram em vários outros países, onde teve, na Inglaterra não, na China, onde teve conflitos entre samurais e soldados da alta burguesia do Japão, na China, que estava sendo retalhada pelas nações imperialistas, né, no continente africano, onde holandeses, belgas, italianos, franceses, ingleses lutavam por um quinhão de terra onde tivesse diamante, ouro, minérios de todo tipo. Então, assim, ainda eles não tinham experimentado o gostinho das desgraças que eles tinham produzido. Fuzis, metralhadoras, canhões de longo alcance, mísseis. Então, tudo isso aí começou a ser desenvolvido antes da Primeira Guerra Mundial. Mas eles não tinham testado em larga escala. Então, muitos generais, quando sonharam a Primeira Guerra Mundial, imaginavam o seguinte: em 6 meses acaba essa guerra aí, a gente já vai ter quem é perdedor, quem é vencedor, acaba essa bosta aí, acabou o nosso assunto, que boa. Mesmo porque eles não acreditavam que um país iria aguentar mais 6 meses mantendo armamento, mantendo comida, soldados, deslocando tropas pelo continente europeu ou pelo continente africano ou asiático. Então eles não acreditavam que a guerra poderia durar mais de 6 meses, por questões, assim, da lógica deles, que pensavam numa guerra lá atrás, uma guerra que era feita igual Napoleão fez, igual Alexandre Grande fez, igual os grandes líderes, Gengis Khan, qualquer coisa fizeram. Então, aí que vem a grande cagada. Olha o tamanho da bosta. Entendeu? Quando começa a guerra, aqueles soldados vindo com as baionetinhas, com os fuzilzinhos, cavalo, a cavalaria, com aquelas garruchinhas, com as espadas, etc., as lanças, começam a cair a tiro de .50 metralhadora. Exatamente. Cara, mudou completamente a cara da guerra. Ninguém fala isso, ninguém vai falar pra você. Porque a Primeira Guerra Mundial é dividida o seguinte:
Em alguns meses, 1914, declararam guerra, países vão começar a entrar em conflito, os conflitos começam ali na região da Sérvia, vão se espalhando por toda a Europa, aí logo a Rússia já está dentro, a França já vai estar dentro, a Prússia, a Alemanha no caso, vai estar dentro, a Itália a mesma coisa. Isso em 1914, nos primeiros meses, 3, 4 meses, muda completamente a cara da guerra. Exatamente. Eles começam em julho eles começaram a guerra. Em dezembro eles acreditavam que já estava pronta a guerra já ia acabar. Em dezembro eles têm um armistício pequeno para passar o Natal e o Ano Novo. Os caras chegam a sair das trincheiras. Ou seja, eles já estavam nas trincheiras. Porque as metralhadoras, quando você está se aproximando, as metralhadoras faziam aquela limpa. Então não tinha como você se aproximar. Se você colocasse 6, 7, 10 metralhadoras atirando na direção das tropas, a mortandade era muito grande. .50, pegou num corpo humano, negão, decepa no meio. Faz um buracão desse tamanho. Se um 762, que é desse tamanho, dessa finura assim, ó, tá? Já faz um estrago do tamanho da tangerina, imagina um .50. Entendeu? Grossinho assim, no teu corpo. Rapaz, uma bola de futebol que abre dentro de você. Entendeu? Sai aquilo, arrebenta. Se pegou na cabeça, nem sobra a cabeça, rapaz. Só sobra as orelhas aqui do lado. Entendeu? Não tem, matava cavalo, matava todo mundo, arrebentava com tudo. Qual foi a solução imediata? A única forma de você escapar da metralhadora? Cavando trincheiras. A guerra que antes tinha mobilidade dos caras fazerem combates e deslocarem 10, 20, 30 quilômetros dentro de uma dada região, dentro do território inimigo, passou a se estagnar. Você andava alguns metros por dia. Por quê? Porque você só andava cavando. Você tinha que cavar buraco, negão. Caso contrário, o tiro comia por cima e matava você. Você não podia sair do buraco. Botou a cabeça fora do buraco, bala! É aí também que surgem os atiradores de elite. Porque onde não tem a metralhadora, quem que dava conta? O atirador de elite que ficava lá, só olhando o buraquinho, a borda do buraco, na hora que via uma cabeça, até derrubava o caboclo com um tiro na cabeça. Entende? Então sempre tinha alguém atirando em você. A guerra mudou. A guerra não era mais um embate físico, direto, frontal. Não, o bagulho agora era dentro de um buraco cheio de rato, com cadáveres, frio pra cacete. Entendeu? Que você não conseguia se deslocar alguns metros por dia. Por dia, bro. Essa guerra, tá, vai de 1914 a 1918, até o final dela. Trincheiras. Isso marcou a Primeira Grande Guerra Mundial. Outra coisa que marcou a Grande Guerra Mundial, sabe o que foi? 1915, a Itália nunca gostou da Áustria. De repente, veja, a Itália está se achando, né? Ela era muito agradecida pela Alemanha, mas a Alemanha era mais amiguinha da Áustria, né? Que a Áustria, embora foi uma potência que não queria a unificação alemã, mas era uma potência, um povo muito parecido. O austríaco é muito parecido com o alemão. Tem muitas semelhanças culturais e uma história em conjunto, né? E tinham negócios muito lucrativos. Um exemplo disso, eles articularam para fazer a estrada Berlim-Bagdá, né? Então o que acontece? A Itália estava de fora disso. E a Itália via que ia ganhar muito mais se fosse para outro lado. E foi convidada pela França, aquela uma que traiu, né, porque a França traiu aos italianos antes da unificação, né? Traiu. Luiz Bonaparte traiu o povo italiano. Mas, né, os franceses já haviam traído. Mas eles esqueceram essa rusga com a França, esqueceram a rusga com a Inglaterra, e esqueceram da parceria, que só foram unificados graças à Alemanha, e resolveram mudar de lado em 1915. Só que a Alemanha não precisava da Itália realmente, e não precisava
nem da Áustria, para falar bem a verdade. A Alemanha era uma potência. Eles tinham criado, inclusive, o submarino, que daí vai mudar também toda a dinâmica das guerras navais, que antes eram feitas com navios enormes, cheios de canhões para todos os lados. O bicho parecia uma fortaleza, e aí se movimentava devagar, tinha pouco poder de manobra, mas tinha canhões para todos os lados, que daí você podia se defender. Você não ficava aquela putaria que nem no... Já viu no Piratas do Caribe? O cara chega com um naviozinho um do lado do outro e... canhão, né? Mas tem que apontar os canhões com os navios um do lado do outro. O encoraçado que eles produziam tinha canhões em volta. Então significa que eles não precisavam virar. Tinha canhão na frente, canhão que dava tiro para trás, canhão que dava tiro de esquerda para direita, entendeu? Porque era muito pesado. Eram navios blindados que eram para suportar grandes tiros, cargas de explosivo, etc. Só que detalhe, tornava-se um navio com pouca autonomia, porque gastava muito combustível para movimentar os seus motores, um navio lento, um navio que não conseguia virar com facilidade, né? Um navio que carregava muita carga, então ficava inviável muitas vezes fazer uma guerra, porque vários naviozinhos com mobilidade, manobrabilidade conseguiam derrubar, arrebentar, matar, destruir um grande encoraçado. E aí, pior ainda quando você não vê, né? Que seria o submarino. O submarino vinha, jogava o torpedão lá embaixo na quilha, lá perto né? Acabou que não conseguia se desviar, mandava ver, se arrebentava inteiro e ia pro fundo. Porque uma vez que entrou a água num bichão daquele pesado pra cacete, rapaz, já era. O bichão ia pro fundo. Não tinha, ia com granada, com tudo que tem dentro, com o povo que estava lá, marinheiro, o comandante, os canhões, ia tudo para baixo. Então, veja, os alemães eram extremamente engenhosos. Faziam metralhadoras, armas de ótima qualidade. Entre as armas que eles começaram a construir, e os ingleses também estavam pensando, né, começaram a desenvolver o quê? Desenvolver os tanques. As trincheiras só vão ser superadas lá no final da guerra, em 1917, 1918 já. Como? Com os tanques. Os tanques, eles vêm, né? Por que eles têm a esteira e não a roda normal? Né? Por que é o trator de esteira, né? Por quê? Porque onde houver buraco, a roda pode entrar e travar. E trava seu movimento. A esteira não permite. Então o buraco tem que ser muito grande, né? Mas as trincheiras não eram. Então quando o tanque vem, ele passa por cima da trincheira. E como ele é todo blindado, não adianta você ficar atirando para cima, não. E o que acontecia? Os caras que estavam no tanque só jogavam um morteirão ali dentro da trincheira e bum, já era, né, negão? Já foi, tá? Além de ter um canhãozinho, né? Constantemente atirando para os lados, metranca, os caras podem tirar metranca, tem tanque que tem metranca, e os tanques alemães tinham, né? Então assim, eles eram muito engenhosos. Eles superaram as trincheiras? Superaram, mas, cara, gás mostarda. Você jogava aquela merda, aquele gás, ninguém conseguia ficar no buraco. Os caras estavam procurando ar, tinham que sair do buraco. Aí saía do buraco, todo mundo morria, né? Morria de tiro ou morria intoxicado com essa bosta, esse gás. Então as armas químicas passaram a ser utilizadas exatamente para tentar desintocar os adversários que estavam dentro da trincheira. O lança-chamas também. Então o desenvolvimento tecnológico ocorrido lá na corrida armamentista permitiu, né, foi se desenvolvendo cada vez mais. E outra, se eles pensavam uma guerra de 6 meses, veja, durou 4 anos. Imagina a mentalidade desse povo. Detalhe, se antes morria 1000 pessoas no conflito, agora morria milhões. Era 1 milhão. 1 milhão é normal agora morrer. Tá? Você lembra da Lava Jato? Antes da Lava Jato a gente achava normal, achava um absurdo o cara falar assim, o cara roubou, o funcionário roubou 500 mil do erário público. Agora depois da Lava Jato o cara fala, o cara roubou 5 bilhões. Você fica assim, nossa, entendeu? Porque você já viu que a coisa é muito maior. A mortandade, devido a essas novas estratégias, novos mecanismos, novos métodos e estratagemas de guerra, na Primeira Guerra Mundial, foi absurda.
passou de milhares para milhões. E óbvio, cara, se você manda, por exemplo, hoje você está comemorando, eu sou pai de 2 filhos, manda os 2 para a guerra, falando, se eles vão voltar aí, tenho orgulho de meus filhos, tal. Aí nenhum dos 2 volta. E se volta aleijado, volta tudo arrebentado. Cara, você como pai, vai continuar tendo orgulho? Vai continuar apoiando o governo? Claro que não, né, negão? Mas é óbvio que não. Você pensava numa guerra onde na qual, se ele morresse, ele ia morrer no fio da espada de alguém. Agora você vê o teu filho foi morto por um tiro. Arrancaram a cabeça dele num tiro. Negão, você não recebe de todo mundo. Aí não é só esse pai, é o vizinho do lado, é o outro. Cara, todo mundo começou a ter, sabe, tem que vir outra coisa que aconteceu. Muito importante isso daí. População civil começou a sentir. Porque antes tinha o campo de batalha. Na Primeira Guerra Mundial, devido à tecnologia, não existe mais campo de batalha. Quando as trincheiras são superadas, vamos dizer assim, quando o período de trincheiras é superado, o cara consegue se tocar todo mundo da trincheira, a primeira coisa que ele vai fazer, entrar na cidade. Entra na cidade, bombardeia a cidade, arrebenta com todo mundo, estupra a mulher, faz e acontece, como sempre aconteceu antes do Império Romano. Na época do Império Romano ou depois da queda do Império Romano. Então significa que a guerra fica muito mais violenta, muito mais suja, muito mais triste, com muito mais mortandade. E aí vem um ponto importante. Enquanto os homens estavam fazendo guerra, quem produzia as munições? Quem produzia os fuzis? Quem produzia os tanques? Mulheres. A mulher, não é que a mulher não estava no mercado de trabalho, ela já estava. Só que ela passa a ocupar todos os setores da produção industrial com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então você vai ter um sofrimento imposto à família, muitas vezes. Porque daí são mulheres que vão trabalhar 14, 16, 20 horas para não passar fome. Muitas vezes está passando. Porque se você está tendo uma guerra e você um país cercado, você não está tendo circulação de mercadoria. Aí está faltando comida no mercado, está faltando alimentação para o teu filho. E você está tendo que trabalhar, porque senão o exército que defende a tua terra não vai conseguir te defender. Junta isso com o pensamento socialista que desde 1860 já vinha o neguinho falando, o operário tem direito, que nós temos que ter férias, que nós temos que trabalhar 8 horas por dia. Junta com esse pensamento e vê a bosta que vai dar. Vai dar uma bosta grande em 1917, lá na Rússia, que vai ser a Revolução Russa. Mas veja, todo mundo, antes da Primeira Guerra Mundial, desejava a guerra. Devido à letabilidade, devido à guerra ter assumido proporções fora do controle esperado pelos generais, o que ocorre? A população europeia, a população das principais potências beligerantes, das potências que participavam desse conflito, passam a tornar o discurso pacifista. É aí que nasce o pacifismo e o ranço da guerra. Ninguém quer mais a guerra. Depois de 6 meses de guerra, ninguém vai querer a guerra, legal. Todo mundo queria, fora da guerra. A Rússia sofreu uma revolução, né? Vou citar aqui rapidinho. O Nicolau II acaba caindo, e não só o Nicolau II, os sociais-democratas derrubam o Nicolau II, mas não o matam. Os mencheviques. Aí os socialistas, os mencheviques representavam a burguesia, a classe produtiva. A guerra dava dinheiro, legal? Uma coisa eu posso dizer, ela trazia sofrimento? Trazia. Mas a venda de armas, os contratos que se tinha com os governos e exércitos, rendia muito para a alta burguesia. Os mencheviques representam essa alta burguesia, banqueiros, etc. Eles assumem o poder do Nicolau II na Rússia em 1917, mas não tiram a Rússia do poder. Isso em fevereiro de 1917. Não precisam matar, não matam, mas assumem o poder, não é mais o czarismo, no caso aí. Tá? Beleza. O que ocorre? Eles não retiram a Rússia da guerra. Em outubro, os bolcheviques, socialistas, tomam o poder. E aí tomam de maneira brutal. Matam a família real, matam seus inimigos, enfiam o Lenin lá no bagulho
E o primeiro ato que os bolcheviques vão fazer é retirar a Rússia da guerra. Foi uma inversão completa de valores. O fato da Rússia ter sofrido uma revolução socialista aterrorizou toda a classe burguesa que ainda financiava a Primeira Guerra Mundial. Imagina assim, um dia você é dono de uma empresa, no outro dia teus funcionários matam você e assumem o controle da tua empresa. Inicialmente foi exatamente isso que aconteceu na Rússia revolucionária de 1917, tá? Foi exatamente isso, tá? Os russos em 1917 vão assinar um tratado de paz com os alemães na cidade de Brest-Litovsk. Essa cidade fica ali na região da Finlândia, na Rússia, ali perto, Finlândia, Rússia, na Península Escandinava, lá, aquela putaria lá, beleza? Então pega o mapa lá, dá uma olhada. Eles assinam o armistício com a Alemanha, eles não participam mais de nada depois de 1917. Mas o medo é geral. E o medo começa a realmente gerar movimentos fortes por parte de sociais-democratas que viram que os socialistas tomam o poder na base do sangue e da pancada e montaram a ditadura do proletariado e foda-se, se apropriaram de todos os bens de produção da Rússia. Obviamente os caras não querem isso, né? Obviamente eles estão ali, sobretudo os alemães, que não tinham ainda boa parte do seu território invadido ou destruído, que estavam ainda intactos, estavam ganhando a guerra, tinham invadido a França, já bem claro, eles tinham invadido a França, tinham sitiado Paris, tá? Os caras são fodas, os alemães são fodas. Só que, no entanto, políticos sociais democratas, com medo, representantes da alta burguesia, com medo de continuar esse conflito e acontecer o que aconteceu na Rússia, acontecer na Alemanha, porque a Alemanha tinha como se diz, um movimento trabalhista, um movimento socialista muito forte. Vamos deixar bem claro, Karl Marx é alemão, né? Então o que acontece? Sociais-democratas proclamam a república, tiram Guilherme I à força do poder, ameaçam inclusive uma guerra civil dentro do país. Otto von Bismarck perde o título de Führer, retira as tropas do campo de batalha e, pelo fato de estarem desesperados em retirar a Alemanha da guerra, os sociais-democratas fazem a maior cagada da história. Sociais-democratas alemães, eles retiram de qualquer maneira a Alemanha da guerra. E o que acontece com isso, fiel? Assinam um tratado em 1919 com a França. A França invadida, se rebentando, estava lá guerreando ainda, queria guerra, porque ela estava perdendo. Sabe aquele jogador que está ganhando e aí você quer sair do bagulho que você está ganhando? Aí um outro fala, não, sai não, eu quero. Quem está perdendo está querendo continuar jogando, porque ele quer recuperar o que é dele, correto? Pois é, mas a Alemanha temia, tá, acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu na Rússia, a classe dirigente da Alemanha. Então, ao derrubar o Guilherme I, os sociais-democratas aceitam assinar um tratado humilhante. Em 1919, no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, é assinado o Tratado de Versalhes entre França e Alemanha. A Alemanha se retira da Primeira Guerra Mundial como perdedora, tá? Ela assina armistícios, ou seja, quem derrotou a Alemanha de fato foi a Inglaterra? Foi a França? Não, foi os sociais-democratas alemães, foi política, foi o medo de ver reproduzido dentro da Alemanha a Revolução Russa, tá? Uma revolução socialista, uma revolução que não queria a Primeira Guerra Mundial, uma revolução que se utilizou do medo de se continuar numa guerra e ver mais gente morta. Um discurso muito forte, porque estava ali, estava na cara, estava todo mundo vendo. Tá? Então a Alemanha sai da guerra, mesmo com condições de ganhar ela,
Quebra todo mundo, obviamente a Áustria vai sair também, o Império Turco Otomano também vai sair, o nego só está procurando agora se safar, a Alemanha sai da guerra e assina a merda do Tratado de Versalhes. A Alemanha vai devolver a Alsácia e Lorena, que conseguiu lá no primeiro Tratado de Versalhes de 1871, vai devolver para a França. Vai pagar uma indenização para a Inglaterra, vai pagar indenização para a França, vai reduzir o número de exército, do exército deles, o número de soldados, não vai poder ter determinadas armas. Tá? Esse endividamento da Alemanha gerou uma inflação absurda. Tá? Não vai ter que aceitar uma porrada de humilhação. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes de 1919, que é o segundo tratado assinado entre França e Alemanha, gerou, tá, uma dívida trilhardária. Isso gerou inflação, dívida pública, pobreza, uma desgraceira do caramba que vai dar início, inclusive, vai dar as condições para o nazismo ascender e depois a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? A Itália, interessante falar da Itália. A Itália lá em 1915 muda de lado, né? Luta a favor da Inglaterra e da França. Só que, pela segunda vez, é traída pela França. A Itália não vai ganhar nada. Vai manter o que tinha. Ou seja, não ganhou nada, só perdeu. O povo italiano foi para o buraco, foi para a trincheira, foi para a cova, foi para 7 palmos de terra, à toa. Tá? Porque nesse Tratado de Versalhes a Itália não recebe nada. Tudo bem que não perde, mas também não recebe nada. Tá? Não recebe indenização, não recebe um quinhão de terra, não recebe nenhum direito que tinha, nada. Ela é considerada um nada. Por quê? Porque ela trocou de lado. Tá? Ninguém considera ela aliado de fato. Vai se concentrar entre Inglaterra e França os ganhos da guerra. O que a Primeira Guerra proporcionou ganhos para França e Inglaterra. Um país que não participou ativamente da Primeira Guerra Mundial mandou tropas, tal como o Brasil. Mandou muitas tropas, diga-se de passagem, porque sempre foi aliado da Inglaterra. Tá? Mas na Primeira Guerra Mundial vai mandar as tropas, vai vender armas, vai fazer uma porrada de coisa em nome da Inglaterra, em nome da Tríplice Entente. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país que sai da Primeira Guerra, todos os livros vão dizer, como vencedor. Por quê? Porque o território norte-americano não foi atacado. A produção deles continuou normal. Eles mandaram tropas, então um número até considerável, mas não é suficiente para interferir, como foi na Europa, a mortandade, interferiu no modo de vida, na economia, em todos os setores da sociedade europeia. Lá não, eles mandaram, como eles mandam para a Síria, como eles mandaram para o Iraque, para o Afeganistão, enfim, mandaram o exército para combater na Europa e em outros lugares também, lá na Oceania, perto do Japão e etc. Mas agora, eles não vão guerrear com o Japão agora, isso aí é a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas os Estados Unidos se beneficiam demais, mas muito, da Primeira Guerra Mundial, porque vai vender quase tudo que os Estados Unidos produz, vende para eles, porque eles estavam em guerra. Tá? E sem contar que os bancos norte-americanos ficam sendo credores de dívidas astronômicas que os ingleses, franceses, italianos fizeram com os Estados Unidos. Tá? Outra coisinha importante também de citar: o Brasil, na época, era governado pelo Venceslau Braz. Tá? Era a política do café com leite que nós tínhamos. Tá ok? Então significa que eles produziam muito café. Café foi a bebida popularizada na Primeira Guerra Mundial. Porque o café, qual que é a fama do café? Deixar você acordado. Se você está dentro de uma porra de um buraco, se pular alguém para dentro daquele buraco, na escuridão que estava, com um pedaço de faca lá, enfiando facada em você ou dando tiro, ou com lança-chamas queimando todo mundo, e aí, como é que faz? Você tem que ficar acordado. Então o que deixava o cara ligadão? Café. Obviamente eles vão descobrir depois uma coisa chamada cocaína, que tem até hoje nas guerras, tá? Mas o café, a cafeína, era a grande droga do momento, era a Coca-Cola do bagulho. Então os cafeicultores brasileiros ganharam muito dinheiro, mas racharam o bico de ganhar dinheiro na Primeira Guerra Mundial.
Tanto que mandaram até tropas lá para defender e tal, o lado que eles mais vendiam, obviamente, que eram os ingleses. Eles estavam devendo, por exemplo, eu estou devendo para um banco inglês. O banco inglês chega para mim e fala assim, ó, manda café, manda isso e eu vou cancelar a tua dívida. É óbvio que eu vou fazer, né? O banco inglês está lá financiando, mesmo porque é perigoso invadir a Inglaterra e fuder com o banco, né? Então significa, a América ganhou muito e perdeu muito pouco, tá? Então ganhou muito dinheiro. Claro que o Brasil não soube aproveitar, porque só os cafeicultores ganharam realmente dinheiro da guerra, não desenvolveu, teve um pequeno surto industrial, foi obrigado a fazer fardas, a fazer botas, então isso aí é com indústria que você faz, a beneficiar chapas de ferro, de aço, manganesa, etc. Então significa desenvolver um pouco a indústria, mas não muito. Vamos deixar bem claro, a Primeira Guerra Mundial também vai desenvolver os enlatados, né? Você carregar a comida durante muitos dias. Uma guerra que era pensada em 6 meses durou 4 anos. Então imagina, tudo mudou. Você teve que desenvolver várias tecnologias para manter o cara, né, com comida, com não sei o que, tudo isso a longo prazo. O cara vai ter que se alimentar, vai ter que guerrear, vai ter que ter munição, vai ter que carregar isso, enfim. Então o avião do Santos Dumont foi totalmente desvirtuado na época. Os irmãos Jefferson, acho que foi, sei lá, Dwight, eu acho que é Dwight. Depois procura no YouTube, eu sempre erro o nome desses caras. Desenvolveram aeronaves, as aeronaves, balões, tentaram fazer os balões ficavam muito fáceis, acabou com atirar, né? E os dirigíveis, os aviões, para quê? Para jogar bomba de cima, porque como os caras estavam no buraco, então vamos jogar dentro do buraco, né? Só por cima que dava para fazer isso, porque se fosse por terra se gastava. Então o desenvolvimento tecnológico, tá, foi muito grande, a mudança na perspectiva de fazer guerra foi muito grande, devido à metralhadora, devido a diversas estratégias, beleza? A Revolução Russa fez com que os alemães, os italianos, os ingleses, os franceses tivessem medo de acontecer aquilo dentro de seus países. Mas a Alemanha teve muito mais medo, porque ele tinha um movimento socialista muito forte e organizado antes da guerra, para você ter uma ideia. E aí, quando os caras veem aquilo, meu Deus, eles estavam prestes a entrar numa guerra civil. Imagina você enfrentando uma guerra, né, com França, com Inglaterra, com Itália, e de repente você tem uma guerra lá dentro. Então ficava muito mais fácil o Guilherme I cair logo, sair da questão, o Otto von Bismarck colocar seu rabinho e dormir, colocar o pijama, né, do que enfiar a Alemanha numa guerra pior. O problema é que os sociais-democratas queriam sair da guerra de qualquer jeito e não avaliaram o tamanho da cagada que fizeram quando assinaram o Tratado de Versalhes de 1919. Esse é o segundo, tendo os polos invertidos, porque o primeiro é lá na Guerra Franco-Prussiana em 1871. Beleza? Eu espero ter esclarecido mais ou menos a Primeira Guerra Mundial. Qualquer coisa vocês me mandam alguma pergunta. Beleza? Um abraço para os meus alunos. Até!